Boa noite a todos. Na escala, hoje estava o Nelson, só que o nosso palestrante indicado, ele está meio adoecido, aí solicitou que eu fizesse. Então, é um prazer estar aqui, mas também um desafio, porque vir e falar não é muito fácil. E a gente vai avançando dentro das nossas dificuldades, pedindo a proteção da espiritualidade, que vai nos conduzindo para que a gente possa trazer a palavra do Cristo da melhor forma possível. Hoje nós vamos falar sobre retribuir o mal com o bem. Vamos começar a analisar essa questão da onde nós estamos nesse exato momento. De que maneira nós vamos analisar esse tema, retribuir o mal com o bem. Vamos trazer um termo que é da física, que é reflexão. O que é a reflexão? Nada mais é do que uma luz que bate no espelho e retorna. Então, para trazer para que nós refletimos, nós vamos trazer esse tema, vamos trazer para dentro de nós e de nós vamos ver o que nós vamos refletir para o mundo. Comecemos com a questão da evolução. Foi engraçado que a gente não combinou, né, Alvécio, da questão dos mundos, né? Nós estamos aqui nesse exato momento, mas tudo tem uma evolução. Muitas das vezes a gente pensa que nós somos os únicos do planeta, que nós chegamos agora a esse planeta, que nós não temos uma história pregressa, mas muito pelo contrário. Como foi lido aqui e foi trazido por Cristo, a questão das várias moradas na casa do Pai. Se aqui evolui, em todo o universo evolui. Então, como o Elvésio leu, há muitas moradas na casa do Pai e de acordo com as nossas necessidades. A Terra, desde quando ela foi pensada, estruturada, ela vem sendo um laboratório para cada um de nós. E isso levou muito tempo até nós chegarmos aqui, passou por diversas mudanças, modificações de padrão vibracionais, e nós estamos exatamente hoje vivendo essa evolução em espírito e matéria. Aqui nós vamos ver a nossa evolução diante da nossa percepção. O ser humano aparece no planeta Terra a partir de um determinado momento, quando se já tinha condições para que o ser humano pudesse vir morar aqui nesse planeta. Porque o ser humano, o homem, quando eu falo homem e mulher, porque hoje também a gente está desenvolvendo esses termos, compreendendo muita coisa. Então, a evolução do ser humano só aparece no planeta Terra quando aqui já tinha condições necessárias para que nós, seres humanos, pudéssemos estar aqui evoluindo. E com uma diferença, nós pensamos, enquanto os animais ainda não conseguiu, ainda na escala evolutiva, ainda não tem a razão. E aí nós vamos seguindo ainda na questão 96, onde no Livro dos Espíritos, lá na segunda parte, primeiro item lá. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? O homem, quando chegou aqui na Terra, foram todos iguais? Foram as mesmas civilizações? Allan Kardec, quando vai codificar a doutrina espírita, trazer algo mais além do que era naquela época que ele vivia, trazido como religião, como a maneira, o modo de ver a vida, ele faz essa pergunta aos espíritos. E a resposta é:
são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenha alcançado, ou seja, o seu grau evolutivo. E aqui, chegando no planeta Terra, nós vamos ver que o planeta Terra é preparado para nós dentro da nossa condição evolutiva. Ou seja, como o Elvésio mesmo leu, depende de em que momento nós estamos diante da compreensão da vida, da compreensão do nosso raciocínio e tudo. Mas ainda aqui, o que predomina é o mal. E isso porque nós ainda, a nossa percepção de mundo é a matéria e não o espírito. Tanto é que quando nós vamos falar assim, eu tenho um espírito. Não, eu sou o espírito e não eu tenho. Todos nós somos espíritos. Então, aqui nesse momento, existem espíritos que nós, pela nossa percepção, poucos estão vendo aqui, poucos estão ouvindo, nós encarnados, na nossa percepção, mas isso não quer dizer que ele não exista. Eles estão aqui, porque também, quando nós estamos numa palestra pública, numa reunião em que o nome de Deus, o nome de Jesus é evocado, há a presença da espiritualidade. E que, muitas das vezes, nós, dentro do nosso lar, também, nós temos os espíritos que nos acompanham. Tanto os anjos, né, que falam o anjo da guarda, os mentores, como aqueles que também não nos afinizam. Então, a predominância aqui ainda é da matéria, onde o mal ainda predomina nesse estágio em que nós vivemos. Isso significa o quê? Que nós ainda não conseguimos compreender o amor do Cristo. Mas estamos passando pela transição, que até amanhã, né, a data limite, dia 20 de julho, né, é tão ventilada que a gente pensa que o mundo vai acabar, quanto tantas datas já foram marcadas para que o mundo acabasse, e não vai acabar. Pode, sim, haver uma mudança de vibração, uma mudança de sintonia, que nós podemos fazer. E isso é independente de data. Então, analisando o capítulo proposto, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Retribuiu o mal com o bem. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Isso ele faz, essa pergunta, porque, sendo a Terra não de pessoas que ainda têm de pessoas que têm dificuldade de fazer o bem, então, a quem a gente tem que seguir? Qual é o nosso modelo? Qual é o nosso guia? Aí foi respondido que é Jesus. E por que nós vamos buscar Jesus como guia e modelo? Quando se fala que é guia, o que é guia? É alguém que tem mais conhecimento que nós e que está à frente e que nós, de alguma maneira, devemos seguir. E modelo? O ser humano, ele não traz novidade. A gente vive de imitação. Mas alguém que tem um conhecimento maior traz uma novidade. E os demais vão modelando, vão compreendendo e vai fazendo avançar a nossa sociedade. Então, qual é a perspectiva de Jesus quando fala retribuiu o mal com o bem? O que ele nos traz? Aí ele nos traz as máximas, que está lá na Bíblia, no Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48, em Lucas, no capítulo 6, versículo 32 a 36. E ele fala assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Quem de nós, em algum momento, não tem alguém que a gente tem como desafeto, ou teve como desafeto,
ou de alguma maneira se sentiu afetado, ou nós afetamos alguma pessoa. Mas aí Jesus fala: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Quando a gente tem dificuldade, procuremos a prece. Se só amardes o que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Se eu só me aproximo daquela pessoa que me diz que eu sou boa, que eu não tenho problema nenhum, que eu não tenho dificuldade nenhuma, que melhoras eu terei? Qual vai ser a minha evolução ou a transformação que nós alcançaremos? Nenhuma, porque o amigo vai só positivar aquilo que eu já tenho de bom, mas o inimigo não. O inimigo vai dizer na sua pessoa que você ainda não está bom. E por isso mesmo que muitas das vezes, quando a gente se coloca perto de alguém que a gente tem como inimigo, a gente fala que aquela pessoa não presta, porque e a gente vai desalinhando um monte de coisa, descrevendo um bocado de coisa, que muitas das vezes não é aquela pessoa que tem aquela dificuldade, muitas das vezes somos nós. Se saudardes apenas os vossos amigos, o que fazei mais do que os outros? Qual vai ser a nossa diferença no mundo se a gente só fala com quem é amigo da gente? Qual vai ser a nossa diferença? Sede, pois, cheio de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Quando Jesus vem à Terra e nos traz o Pai Nosso, a prece do Pai Nosso, é a maior bênção que Ele pode deixar para a humanidade. Porque Ele traz ali tudo que nós precisamos para viver bem. Porque Ele nos fala da proteção, do perdão e do alimento. Amar os inimigos, comentário de Kardec. É mais sublime aplicação do amor ao próximo. Muitas das vezes a gente acha que amor é só um sentimento, e não é. É atitude, é ação. Representa uma das maiores vitórias contra o egoísmo e o orgulho. Quando nós vamos levar uma criança à escola, que muitas das vezes, pequenininha, dentro da sala de aula, muitas das vezes chega mordida, e os pais, às vezes, reclamam daquela questão. E muitas das vezes, os pais orientam aquela criança que foi mordida para descontar, para não levar o desaforo para casa. E isso nos retrata o quanto ainda nós estamos vivendo o egoísmo e o orgulho. Porque se a gente se sente ofendido, a gente quer rebater da mesma moeda. Isso retrata a posição de evolução que nós estamos, ainda no reativo, bateu, levou. Aí nós mostramos quem nós realmente somos ainda, nas nossas dificuldades. E então, o que é amar os inimigos? Não é ainda sentir, eu coloquei isso aí, ainda, porque nós vamos atravessar essa dificuldade. Então, quando fala que amar os inimigos, que nós devemos amar o inimigo, não quer dizer ainda sentir confiança, porque confiança a gente só sente com um amigo. E Jesus nos retrata isso lá quando ele fala para que sejamos prudentes, para que nós tomamos cuidado com quem aquele a gente caminha, mas não desejar o mal. Então, aquele que caminha com a gente sente a vibração de o quanto aquela pessoa nos incomoda, mas eu não posso ter rancor com aquela pessoa, eu não posso ter maus pensamentos para aquelas pessoas, ou pessoa, né? Então, não é ainda sentir a confiança, a ternura, a amizade, a simpatia e a afeição. Isso porque nós ainda emocionalmente, nós não nos controlamos. As nossas emoções ainda falam muito alto dentro de nós. As nossas dificuldades nos nossos relacionamentos, seja conosco mesmo ou com o outro, ainda passa pelas nossas emoções.
a quem a gente deve, sim, não querer colocar debaixo de um tapete, mas experimentar e ver o que aquela emoção está falando. Não é ainda sentir prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. Eu, na companhia de um amigo, eu vou estar muito bem. Mas na companhia de um inimigo, eu não vou baixar a guarda. Não é forçar para que não haja diferença entre eles e o amigo. Eu não vou forçar. Não temos que forçar uma amizade que a gente ainda não consegue. Agora, a gente tem que procurar a reconciliação, sim, mas manter a distância muitas das vezes. Compreender que eu posso estar ofendendo alguém, como alguém também pode estar nos ofendendo. Mas isso não é motivo para que a gente se mantenha naquela vibração de rancor, de ódio, de trazer sempre para dentro de si a desavença. Porque, muitas das vezes, aquele que nos causa algum prejuízo, ele, às vezes, nem está sabendo, nem tomou conhecimento. E nós estamos ali vibrando mal para ele. Amar os inimigos é um esforço. E aqui nessa figura a gente vê que muitas das vezes a gente vê uma apresentação de balé ou de qualquer outra música, né? Mas a gente não sabe o esforço que aquela pessoa ou aquele grupo fez para chegar naquela apresentação tão harmoniosa e perfeita. De um lado, a gente esconde na sapatilha, no vestimento, naquilo que nos aparenta no exterior, mas no interior a gente não sabe qual o esforço que nós estamos empregando. E é no esforço que nós vamos ganhando bagagem, virtudes, para poder nos apresentar melhor de que quando chegamos aqui no planeta Terra. Então, não guardar ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. Esse é o esforço que a gente tem que fazer todos os dias, principalmente para nós mesmos, porque nós estamos vivendo um momento de exteriorização, de a gente se expor demais e não olhar para o nosso interior. E quando nós nos expomos demais, muitas das vezes nós vamos ver alguém que a gente não chegamos ainda o grau de pureza ou de perfeição. Aí nós vamos cair na depressão, vamos cair nas angústias, naquela ansiedade, porque a gente fica ansioso para ser perfeito, fica procurando ser uma coisa que ainda não é. Então, perdoar é não se opor-se à reconciliação, é amar os inimigos. Então, ainda caímos no retribuir o mal com o bem. Aí nós vamos fazer a matemática espírita, né? Se eu já tenho uma bagagem maior do que aquele que de alguma maneira está próximo de mim, eu já sei mais. Se ele sabe mais com mais, nós vamos fazer algo melhor. Nós vamos ter a capacidade de transformar. Transformar de uma maneira, não o outro bruscamente, mas quando eu me modifico, o entorno também se modifica. E quando eu estou diante de um inimigo, é o mais com menos. Por que ele é inimigo? Porque eu já sei de muitas coisas que ele não sabe. Eu já estou próximo do caminho do Cristo, aquele que rouba, aquele que mata, aquele que a gente às vezes deseja o mal, porque ele fez coisas que não me agradou, que foi contra os ensinamentos do Cristo, é o mais com menos. Se eu já tenho conhecimento, eu que me esforce para continuar no caminho do Cristo, eu que me esforce para fazer que ele compreenda as dificuldades. Muitas das vezes, hoje, a gente liga a televisão e vê ainda o mal prevalecendo em grande escala. É notícia de todas as espécies da questão de violência. E o que nós fazemos? Nós, ao invés de fazer uma prece, uma oração, desejar para que aquela situação ali que está sendo apresentada se modifique,
Se modifique para aquele que foi a vítima, ou se modifique para aquele que causou o mal, a gente, muitas das vezes, pontua ainda muito mais. Deveria estar morto, deveria morrer, deveria isso e aquilo, não é? E aí a gente vai tecendo um bocado de coisa. E, ao falar, a gente se compromete. Porque, quando nós pensamos, nós criamos. O pensamento é uma força criadora. E, para o incrédulo, o que é amar os inimigos? É um contrassenso. Tem a sua visão apenas na vida presente. Esses são os materialistas, que não acreditam na mudança do outro, que não acreditam na sua própria mudança, fica na sua natureza. Muitas das vezes a gente acha que está numa casa religiosa, e o fato da gente, às vezes, ficar falando mansinho aqui, às vezes não sei o quê, às vezes a gente se pinta num verniz que, às vezes, não é a verdade. Que dentro de um lar, dentro de onde a pessoa reside, ou no trabalho, ela ainda não se transformou. Às vezes, aqui ela é uma coisa, em outro lugar ela é outra. E, muitas das vezes, aquele que é em qualquer outro lugar, a gente acha esquisito. A gente fala assim, aquela pessoa é mal-educada, aquela pessoa é isso. E a gente, às vezes, pelo jeito de ser da pessoa, a gente torna ela como inimiga. Eu não gosto daquela pessoa, porque ela é isso, aquilo, nunca me fez mal, mas ela é uma pessoa que eu não gosto, eu não tolero. Eu não tolero ela pelo jeito que ela fala, eu não tolero ela da maneira como ela age. Aí a gente volta lá na questão do planeta Terra. No planeta Terra, existem várias culturas, existem vários graus de espíritos de compreensão, que eu não posso falar que aquela pessoa tem que ser daquele jeito. Nós temos que compreender o outro. Compreender não quer dizer que o que ela faça de errado eu tenho que aceitar, mas eu tenho que compreender que cada um tem o seu estilo de vida. Um, às vezes, fala mansinho, outros falam, às vezes, num tom mais enérgico, mas isso que a gente não tome isso como uma ofensa. Muitas das vezes a gente fica melindrado com o outro, mas não sabe nem por quê. E não vai nem atrás, não faz nem questão. E isso não é muito bom. Então, para o incrédulo, nenhum interesse tem em perdoar. Porque esse perdão do incrédulo, muitas das vezes, é só na aparência. É porque ele vai ganhar alguma coisa na aparência, mas no coração dele, ele guarda mágoa, ele guarda rancor. Ele não se modifica, ele não propõe a questão do perdão verdadeiramente. É só da boca para fora. E quantos de nós não falamos assim, eu perdoo, mas que ele fique para lá. Ou que ele vá para bem longe de mim, mas eu perdoo, mas não quero ele perto de mim. Então, às vezes, a gente vive a incredulidade do perdão. Conserva rancor e deseja se vingar. E o espírita? Como que é amar os inimigos? A gente, de alguma forma, que adentra a casa espírita, a gente procura... uns são frequentadores, outros estão aqui há mais tempo. E nós, como espírita, não quer dizer que é santo, não quer dizer que também é melhor do que ninguém, não. Há o estudo, mas muitas das vezes um espírita entra na doutrina, passa uma vida toda e não chega lá na ponta, não se melhorou em quase nada, mas se melhorou em algum momento. Então, como é para o espírito amar os inimigos? Quando se fala em espírita, quando Allan Kardec traz a doutrina espírita para nós, ele fala, claro, que a doutrina espírita tem o tripé, que é filosofia, ciência e tem uma base religiosa, porque está pautada na moral e na ética. Se eu for trazer a questão da ciência, a ciência nos fala muito que a gente deve observar. Se nós vivemos uma experiência nessa existência, a gente tem que observar o nosso entorno. O que é que acontece ali? A gente tem que abrir o olhar para o outro, a gente tem que abrir o olhar para dentro de si. Muitas das vezes,
aquele que é o nosso inimigo, que a gente não permite escutar o que ele está falando, às vezes é a fala que vai fazer a nossa modificação. E muitas das vezes a gente realmente tem que passar um zíper para que a gente possa não falar, mas ouvir. Porque falar, nós falamos muito, mas ouvir e tomar providência numa oitiva é diferente. Muitas das vezes a gente ouve e responde imediatamente. A gente não processa o que aquela pessoa está falando. E como Jesus não veio para os sãos, a gente fica com a visão do Cristo. O que o Cristo faria no meu lugar? Então, os espíritas têm uma visão no passado, no presente e no futuro. Então, nós sabemos que nós não nascemos, não estamos aqui pela primeira vez. Que a vida não começou agora. Que nós temos uma vida que é única, mas temos uma existência. E essa existência passa por aquele todo período que nós, quando fomos criados simples e ignorantes, até chegar esse momento que estamos ganhando grau de complexidade, de entendimento, para que nós possamos voltar para Deus, porque em algum momento nós nos afastamos. E quando se fala no presente, é o que nós temos aqui hoje, é quem convive conosco ao nosso entorno. E a questão do futuro é trabalhar. O hoje, se a gente não quer estar atrelado com aquele que, às vezes, é dentro de casa, é dentro da família, que muitas das vezes fala assim, eu estou casada com esse traste, eu não aguento esse filho, ele me faz isso e isso. É igual aquela correntinha que é muito fininha, que a gente coloca numa gaveta lá, e só de olhar para ela, a bicha dá um nó. E, às vezes, muitas das vezes que a gente quer desatar, se a gente não tem paciência, a gente já arrebenta logo. Mas arrebentar o nó não resolve. São os nossos laços. E não adianta arrebentar o laço, porque no futuro nós vamos encontrar. Eu vou encontrar com essa mesma pessoa, com esse mesmo traste? Não. Vamos estar com o mesmo sentimento. Que aquela pessoa que, quando nós encontrarmos no futuro, se nós não houve modificação nos nossos sentimentos, aí sim, nós vamos estar ali atrelados e, às vezes, numa situação ainda mais complicada. Por isso que nós devemos aproveitar a oportunidade do momento. Sabe que as maldades fazem parte das provas que lhe cumpre suportar. O suportar aí não é naquela assim, eu suporto você. Não, é dar suporte na questão de amparo, de quem sabe mais vai dar amparo para aquele que não sabe. Se eu tenho um filho que é difícil, se eu tenho alguém que bebe, e aquilo me atormenta, me faz perder o equilíbrio, mas eu já tenho um conhecimento diferenciado, que a vida não é só aqui, que eu haja diferente, que eu procure entendimento. E as vicissitudes lhes tornam menos amargas. Quando a gente sabe que não existe inimigo, que a questão de inimigo é o amor que está adoecido. Que aquele amor está adoecido, que eu estou passando por uma situação difícil, ou com um parente difícil, ou com um vizinho difícil, ou no trabalho difícil, a gente vai tornando a vida mais tranquila. Orai e vigiai. Aí tem mais facilidade de perdoar. Não quer dizer que é fácil o perdão, mas a gente tem as ferramentas necessárias. Do observar, do ouvir, do silenciar e de saber que ali tem uma situação, um relacionamento adoecido, que a gente possa procurar o amparo, seja na ciência, através dos médicos, através da psicologia, dos psiquiatras, aquele que nos ampara lá fora, ou do amparo religioso. Aí não vai se queixar e agradece a Deus por experimentá-lo aquela situação. Agora, a grande pergunta é, amando os inimigos, não estaremos apoiando a perversidade? Se eu acho que eu não devo condenar aquela pessoa ou ficar tecendo os comentários, eu
estou concordando com o que ele está fazendo? Não, não estarei. Aí nós trazemos a questão da família. Quer dizer que dentro da minha família só tem inimigos? Não, tem família que vive muito equilibrado plenamente, mas a gente sabe que é na família que nós vamos ter a oportunidade de encontrar os velhos conhecidos do passado, que muitas das vezes nós rebentamos aquele lacinho, não tivemos a paciência de desfazer um nó, e sim, muitas das vezes arrebentamos. Então, quando nós somos pais, a gente tem uma missão diante dos filhos, então que nós procuremos usar a nossa autoridade. Se nós somos os mais velhos, já temos uma compreensão, que coloquemos esse amor dentro do nosso lar, porque do lar a gente reflete para a sociedade. Se a sociedade está doente, é porque a família está doente. Então, esse amor não tem por fim aprovar suas más atitudes. Vamos amar, sim, mas não vamos nos posicionar. O que o Cristo também nos mostra, e Cristo não se igualou na questão do mal feito. Ele sempre falava, vá e modifique, vá, não faça mais isso, para que não te aconteça coisa pior. Ele age com amor, dentro do amar os inimigos, mas ele não põe ali a questão de concordância. Ele sempre faz uma proposta de mudança, que a pessoa faça novas escolhas. Então, visa sensibilizá-los para a reforma interior. O sofrimento decorrente da má conduta corrigirá os perversos do mal. Aquela pessoa que praticou o mal, ela, na caminhada evolutiva dela, da existência dela, da vida dela, ela em algum momento vai ser chamada a despertar. E muitas das vezes nós temos o poder de despertamento, as mães têm esse poder de modificar os filhos ou até o marido, e a gente tem que usar esse poder que nós temos. Por isso que às vezes, a sociedade ataca muito a mulher. Se a gente for observar, a mulher atacada não é de hoje, não é só de agora, não, é de muito tempo. Jesus, quando vem, ele dá autoridade à mulher, ele dá visibilidade para as mulheres. E nós, como mulheres, a gente tem que ver, nós temos um olhar diferenciado do homem. Então, qual é o pensamento de Kardec? Aquele que no mundo moral se eleva, compreende que o ódio e o rancor o aviitariam e o rebaixaria. Se eu já compreendo a lei, se eu já sei que o que não é certo fazer, eu não vou fazer. Se eu já sei que o ódio, o rancor não vai me trazer nenhum benefício, perdoar, nem que seja por interesse, nem que seja pela questão de saber que eu vou estar me melhorando. Às vezes eu não desejo nem o bem para ele ainda, mas se eu perdoar, eu já sei que eu estarei me melhorando, que o rancor e o ódio só nos servem para nos adoecer. Ser superior ao seu adversário precisa que se tenha a alma mais nobre e mais generosa do que a dele. Ou seja, alguém tem que ceder, alguém vai ter que ceder. Se somos nós vamos romper com um padrão de vingança. A vingança no planeta Terra é desde quando o homem colocou os pés aqui. Ou ele briga pelo poder, ou ele briga pelo território, isso é meu, isso me pertence. Aí, a questão do alimento, eu preciso só de um, não, eu preciso do meu, do seu, e tudo é meu. Isso é o egoísmo gritante. Somos nós ainda vivendo a questão ainda do cérebro reptiliano, que fala que nós ainda somos reagentes. Na hora que a gente tem que tomar uma atitude que a gente não pensa, nós vamos buscar essas questões. De se posicionar feito bicho mesmo, mas não tem problema, somos nós ainda. É reconhecer que nós ainda temos as dificuldades. Então, para finalizar, eu vou contar uma história aqui, que é dos dois lobos, é uma lenda dos índios.
Um jovem guerreiro, indignado e com raiva, chega junto do seu avô, contando que sofreu injustiça de um amigo. O avô disse ao neto: deixa-me contar uma história. Eu mesmo, algumas vezes, senti grande ódio daqueles que me aprontaram, tanto, sem qualquer arrependimento daquilo que fizeram. Todavia, o ódio corrói-te, mas não fere o teu inimigo. É o mesmo que tomar veneno, desejando que o teu inimigo morra. Lutei muitas vezes contra esses sentimentos. E o avô continuou contando ao neto: e como se existisse dois lobos dentro de mim. Um deles é bom e não magoa. Ele vive em harmonia com todos ao redor dele e não se ofende quando se teve intenção de ofender. Ele só lutará quando for certo fazer isso e de maneira correta. Mas o outro lobo, esse é cheio de raiva. Mesmo nas pequeninas coisas, o lançam num ataque de ira. Ele briga com todos o tempo todo, sem qualquer motivo. Ele não pode pensar, porque a sua raiva e o seu ódio são muito grandes. É uma raiva inútil, pois sua raiva não irá mudar qualquer coisa. Algumas vezes é difícil conviver com esses dois lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar o meu espírito. O jovem olhou intensamente nos olhos de seu avô e perguntou: qual deles vence, vovô? E o avô respondeu sorrindo baixinho: aquele que eu alimento. Então, com essa história, nós possamos fazer uma reflexão e ver qual o lobo que mora dentro da gente que a gente está alimentando. E buscar na doutrina espírita, nas obras básicas, o alimento para o nosso espírito, porque nós vamos compreender que não somos matéria, somos espírito. E pelo estudo, nós vamos ganhando conhecimento, vamos agregando complexidade naquilo que nós fazemos. Quando fazemos uma atitude, nós vamos ter uma consciência. Quando nós emitimos um mau pensamento, ou quando nós sentimos alguma das emoções, não quer dizer que a gente não possa sentir as emoções, mas que aquela emoção, aquela situação está querendo nos dizer alguma coisa. Mas de que nós vamos nos alimentar? Nós temos que buscar alguma coisa que nos alimente. Então, aqui nessa casa, a gente tem as reuniões públicas de segunda a sexta, às 19h45. Às quarta-feiras, nós temos uma às 9 horas. E no sábado, às 14 horas, as reuniões públicas. E quanto àquelas coisas que eu quero conversar e não consigo, quantas coisas que eu tenho dentro do meu coração que não consegui limpar, que às vezes que está me causando um problema de psicológico, emocional, ou eu não compreendo ainda o que é esse espírito, ou aquele intercâmbio que eu tenho com a espiritualidade, eu posso vir aqui na quarta-feira, a partir das 19h15, para um atendimento fraterno, para que possa buscar a compreensão, muitas das vezes, daquela dor, daquele sofrimento que eu não consigo ainda compreender, porque eu passo por essas dificuldades. E também temos o estudo no sábado, que vai ser agora a partir de agosto, né? Para a evangelização infantil e mocidade é às 14h30 no sábado. E para os adultos é às 19 horas até às 20h30. E quando eu não puder vir à Casa Espírita, nós temos hoje a questão da informação que está aí a toda prova. Nós temos aqui o nosso irmão que faz a gravação, e tem lá esse site do SESOM, onde nós podemos, pelo menos, nos inscrever. Porque é uma casa que, muitas das vezes, a gente acessa conteúdos e se inscreve lá. E o que, às vezes, nos interessa, que realmente vai fazer a nossa transformação, a gente nem abre, nem dá valor.
E também temos a questão da assistência social. Quando é que eu vou colocar em prática aquilo que eu aprendo aqui? Porque ficar sentado num banco é muito bom. Eu vim aqui me congratular com meus companheiros, que às vezes eu só estou no verniz, é muito bom também. Mas é na assistência social que nós vamos nos conhecer. É lá que nós vamos nos unir. Porque nós seremos um grupo para atender alguém. Porque muitas das vezes, sozinho, nós não damos conta. Porque, às vezes, a pessoa que precisa lá, às vezes, precisa de uma palavra mais amena. Outro precisa de um abraço e eu não consigo dar um abraço. E o outro que está junto comigo já abraça, já conversa. Então, a gente caminha em grupo, em coletividade, não em individualidade, o que está sendo vendido hoje muito aí. Então, que a paz do Cristo sempre esteja conosco, com equilíbrio, com luz, e saber que cada um de nós, mesmo com qualquer dificuldade que a gente tem, porque não é fácil para nenhum de nós fazer a transformação dentro de si, que a gente compreenda que é um esforço. Então, muita paz a todos.